texto, só lembrando que nós estamos fazendo uma série sobre a história do rei Ezequias, que eu intitulei Trazendo à Memória o que me dá esperança, porque essa história foi contada para pessoas em situações diferentes que precisavam ser encorajadas. Nós estamos lendo, na verdade, um trecho que é contemporâneo à vida de Ezequias, né? Isaías, que é o profeta que viveu durante os dias de Ezequias, escreveu isso. Então esse relato foi contemporâneo, mas a história dele foi recontada no livro dos Reis e depois no livro das Crônicas, que foram escritos cronologicamente nessa ordem. Primeiro Isaías, depois Reis, depois Crônicas. Sempre com o propósito de alertar o povo de certos erros, mas também trazê-los de volta a Deus e trazê-los esperança em Deus. E nós vamos continuar falando da história do rei Ezequias com esse intuito, tá? Então eu vou fazer a leitura do texto, depois as crianças vão fazer um desenho que tem tudo a ver com elas. Eu vou dizer por que tem tudo a ver com elas, e aí a gente vai começar a exposição do texto. Então acompanhe a leitura que eu vou fazer do livro de Isaías, capítulo 37. Quando o rei Ezequias soube disso, isto é, soube da ameaça de Senaqueribe, através do seu comandante lá, lembra que nós falamos disso na semana passada, né? Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: Assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: Digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra. E ali farei com que seja morto à espada. Quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu adiante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses nela no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas da melhor parte das suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado? Que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra.
Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Quando sai, quando retorna e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminhar por onde ele veio, voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento. Voltou para Nínive, no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esarhadon foi o seu sucessor. Um texto longo, mas uma história que eu tinha que ler do início ao fim para fazer sentido. Antes de falar aos adultos, quero que as crianças desenhem uma coisa simples, mas eu quero ver se você faz uma decoração nele. Eu quero que vocês desenhem um belo relógio. Um relógio. Sabe por quê? Uma das coisas que as crianças têm mais dificuldade quando o pai e a mãe falam assim, espera, é esperar. Não é? Criança parece que sempre está querendo, pai, olha só, chamando a atenção da mãe, e a mãe tem que dizer assim, espera. Né? Como é difícil para as crianças esperarem. O que a gente aprende com o passar do tempo é que esperar não é uma coisa difícil só para as crianças. Nosso Pai Celestial muitas vezes tem que dizer para a gente assim, espera, espera. O relógio parece que não passa, e as crianças que não têm noção de hora, então é mais difícil você dizer, quanto tempo, pai? Você fala 2 horas é a mesma coisa que falar 5 minutos. Não é? Mas espera. Eu digo isso porque, vez por outra, nós ouvimos os ímpios fazerem afrontas que não são fáceis de responder. Quantas vezes nós estamos em contextos avessos ao cristianismo, e a gente ouve frases do tipo assim, se Deus existe, por que há tanta calamidade nesse mundo? Você já ouviu essa tantas vezes, né? Ou se Deus é justo, por que uma criança indefesa nasce com o vírus HIV por culpa da mãe ou do pai? Quer dizer, o que a criança tem a ver com isso? Ou se Deus fosse amor, Ele não mandaria a gente para o inferno. Por que a Bíblia fala de inferno? Se Deus é amor. E por mais que a gente argumente em cima de Bíblia, texto da Bíblia, pastor, eu quero ter uma boa resposta para ele. A verdade é que os ímpios nunca se calarão diante dessas perguntas. Nunca se darão por satisfeitos até que Deus responda de forma definitiva. E o duro é esperar essa resposta definitiva. E Deus fala assim, espera. Como a gente gostaria de dar aquela resposta para quem está ofendendo o nosso Deus, para quem está ofendendo os nossos amados ou a nossa fé. Você gostaria daquela resposta. Quantas vezes os servos de Deus não chegaram para ele e falaram assim, Senhor, faz chover fogo do céu, faz isso, faz aquilo. Mas Deus nos diz muitas vezes, espera. Por quê? Porque a história nos ensina, essa história que nós vamos tratar hoje, nos ensina que as palavras de Deus, a resposta divina aos desafios, às afrontas que quem não teme a Deus faz, né? As respostas que Deus dá a essas afrontas, elas são para encorajar-nos a aguardar. Encorajar-nos a esperar o tempo de livramento para nós e de juízo para quem não teme o Senhor. Mas é ensinar-nos a
aguardar e a entender que só Deus, de uma forma especial, responde a essas afrontas dos iníquos. Como eu intitulei, só Deus responde às afrontas dos iníquos. Eu quero contar rapidamente o que a gente tratou no domingo passado para fazer sentido aquilo que eu vou falar essa manhã. No domingo passado nós tratamos da história em que Senaqueribe se aproxima de Jerusalém, ele já conquistou algumas cidades de Judá, ele cerca Jerusalém e aí um dos seus comandantes vai e faz um discurso que é guerra psicológica pura, para amedrontar o povo da cidade de Jerusalém. E depois dessa ameaça e dessa afronta toda, Ezequias havia treinado os seus comandantes a responder de forma surpreendente. Silêncio, eles se calaram, não falaram nada, e lamentaram. Silêncio e lamento. Mas agora no capítulo 37, a gente vai ver que existem outras respostas por parte do povo de Deus que devem ser praticadas. E eu quero então tratar no capítulo 37 desse ciclo. Os ímpios afrontam, os justos reagem de um jeito e Deus traz a resposta. A reação dos justos não é a resposta. Deus traz a resposta para essas afrontas. Então eu quero mostrar como é que os ímpios ousam falar contra Deus, como é que os de Deus reagem e como é que Deus responde a tudo isso. Então, eu falei que no finalzinho do 36, eles reagiram em silêncio e lamento, mas foram levar todas as acusações, as blasfêmias contra Deus, a ameaça contra o povo para o rei. E o capítulo 37 começa com o rei. Começa com a reação de um homem que está arrasado diante dessa ameaça. Olha o verso 1 do capítulo 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. A ideia é que ele estava abatidíssimo. Rasgou as vestes é sinônimo de quebrantamento, de quem está dependendo inteiramente do Senhor. E ele foi ao templo com um coração pesado. Parecido com a história de Isaías, do profeta Isaías, que fala que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por quê? Porque ele foi para o templo. Isaías, o profeta, foi para o templo no ano da morte do rei. Porque era um tempo de abatimento. Mesma coisa aqui, Ezequias está abatido. Ele foi para onde? Foi na igreja. Ele precisava buscar forças no Senhor. Ele foi ao templo falar com Deus. Quando eu falei na semana passada sobre, às vezes, a gente ter que aprender a reagir de forma silenciosa, a não responder, porque muitas vezes respostas são jogar pérolas aos porcos, eu falei disso na semana passada, não significa que a nossa reação seja apática. Nós não estamos sendo treinados aqui para sermos só vaquinha de presépio, que fica paradinha, né? Como se isso fosse sinônimo de fé, não é isso. Ezequias é muito emotivo na sua reação, não tem nada de apático aqui, tá? Mas ele sabe que ele precisa colocar isso diante do Senhor, para que o Senhor lide com isso. Né? No início do capítulo, versos 1, 2, Ezequias está abatido e ele conduz os seus servos abatidos a procurar resposta de Deus. Então manda eles para falarem com Isaías. Isaías é o profeta que seria a voz de Deus. Então, curioso isso, porque quando as pessoas desafiam a nossa fé, no fundo, elas querem nos afastar de Deus. Rabsaqué, que foi o comandante que estava tentando desestabilizar o povo no capítulo anterior, ele estava tentando afastar o povo da confiança em Deus. A reação foi inversa. O povo se aproxima de Deus, o rei se aproxima do Senhor para ter proteção, para ter algum tipo de respaldo diante de tudo isso. E quando o rei manda a sua comitiva para conversar com Isaías, ele pede que Isaías interceda pelo remanescente. Olha o final do verso 4. Fala assim: portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Em outras palavras, alguns já morreram, algumas cidades já foram destruídas, tem gente que já sofreu, mas tem um restante, tem gente ainda viva. Ore por esses, por favor, Isaías. Interceda por esses. A ideia é de que Ezequias se via como parte de um remanescente. Isso é bem a cara do povo de Deus no decorrer da história, né? De que a gente se sente parte de uma minoria quando você é confrontado, quando você é ameaçado. Quantas vezes você não se sentiu assim no seu lugar de trabalho, num ambiente totalmente impróprio para a sua fé, e aí você se sentiu quase que único?
Ou quantas vezes na universidade você disse assim, eu não achei crente ainda que compartilhasse a minha fé. Por que tanta gente na universidade, você vai em lugares que reúnem milhares de pessoas e parece que quase ninguém teme o Senhor. Quase ninguém se dobra diante desse Deus. Não é incomum nós nos sentirmos parte de um remanescente, de um grupo menor que está nadando contra a maré, que está indo na contramão da tendência desses dias. Mas Isaías tem uma resposta boa para o rei, uma primeira resposta. Isaías é procurado pelo rei como veículo da resposta de Deus, e ele diz, olha, o que Deus está falando é, não temas. Olha o verso 7, verso 6 e 7. Assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu. Verso 7, porém nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali ferirei uma espada. Farei com que seja morto a espada. Então, a palavra primeira de Deus é uma palavra boa, mas é uma palavra que exige muita confiança, porque Deus não deu muitos detalhes do que ia fazer. Olha, eu vou botar um espírito para falar, para jogar um rumor, e ele vai deixar. Tá bom? Seria a sua reação natural, né? Tá bom, Deus, o Senhor falou que vai fazer, o Senhor vai fazer, né? Porque não parecia uma estratégia muito boa. Se Deus falasse, não, eu vou descer com exércitos do Egito para te proteger. Talvez Ezequias falasse assim, ah, bom. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou assim, eu vou colocar um espírito que vai soltar um rumor e ele vai acreditar. Falou assim, peraí. Mas foi essa a palavra, não temas. Aí a partir do verso 8, nós vemos de novo os ímpios afrontando, blasfemando contra Deus. Por quê? O que acontece? No verso 8 até o verso 13, acontece o seguinte, Senaqueribe deixa Judá um pouquinho de lado e vai guerrear uma outra batalha. Por quê? Porque o rei da Etiópia, está lá no verso 9, ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Como o rei da Etiópia tinha se rebelado, o que poderia acontecer com Judá? Judá também poderia tentar se rebelar, porque todos eles estavam debaixo do poderio da Assíria. E muitas vezes, e Ezequias já havia cometido esse engano de fazer alianças com outras nações. Então ele poderia também querer se empolgar nessa luta com a Síria. Vamos atacar todo mundo junto. E aí, na hora que Senaqueribe vai lutar contra o rei da Etiópia, ele manda uma mensagem para Judá. Tipo assim, não se empolgue. Nem venha com ideias. E a mensagem que ele manda é semelhante às palavras ditas no capítulo 36. Olha lá, versos 10 a 13. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, no qual você confia, o engane. Quando diz, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não seja enganado pelo seu rei, pelo seu Deus, como se a Síria não fosse conquistar você. E aí ele vai argumentar dizendo, por acaso algum outro Deus protegeu as outras nações que a Síria conquistou? Não. Por que o seu Deus seria diferente? Essa basicamente é o argumento que vem de Senaqueribe. Senaqueribe quer então impedir que Judá também se rebele nessa hora em que já tem uma nação tentando se livrar do poderio assírio. A reação de Ezequias agora é primorosa. A partir do verso 14, Ezequias rasga o seu coração, por assim dizer, diante do Senhor. Ele leva uma carta, Senaqueribe tinha escrito um documento, oficial, e ele leva a carta no templo. Olha lá, verso 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, então subiu ao templo do Senhor, abriu adiante do Senhor e orou. E ele fala, Deus, eu estou falando com o Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor não pode permitir isso aqui. Senhor, o Senhor não pode permitir isso aqui. E coloca diante de Deus todo a ousada blasfêmia contra Deus. O fato de Ezequias voltar para o templo de novo mostra que Ezequias é alguém persistente na oração. Ele já tinha feito isso no início do capítulo. Agora ele volta de novo. Ele estava sendo testado a orar com frequência. De vez em quando o orar sem cessar só vem quando as coisas não vão muito bem lá em casa. Todo mundo sabe que nós temos que orar sem cessar. Às vezes Deus precisa dar uma apertadinha para você continuamente voltar a falar com Ele com regularidade, mostrar sua dependência dEle, como você precisa dEle. Por quê? Porque nós
nós temos a tendência de nos esquecer facilmente. Mas a súplica de Ezequias é que me surpreende. Não só o fato dele orar com frequência, mas aquilo que ele ora, que eu acho assim, que é sinônimo de quem é maduro na fé, de quem aprendeu a conhecer esse Deus. Ele ora de tal forma a se sentir ultrajado por Deus. E ele ora para que Deus proteja, mas não por causa dele, mas por causa de Deus. Inclusive, parece muito com a oração que Daniel faz no capítulo 9, em que ele fala assim: Senhor, é a tua cidade, é o teu povo, a desonra é tua, Deus, cuida disso. Não deixa com que o teu nome seja difamado por aí. Ele está orando, na verdade, pela honra de Deus. É por isso que nós vemos na oração dele dizendo: olha, não deixe isso acontecer, Deus. Olha lá o verso 17. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É o Senhor que ele está insultando. Então ele coloca-se diante de Deus, pedindo que o Senhor resolva isso. Ele quer proteção? Claro que ele quer, mas a motivação principal dele é a glória e a honra de Deus. E aí que vai um aprendizado importante para os nossos momentos de aflição, né? Quando a gente ora interessado na glória de Deus, a gente começa a nossa oração assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, presta atenção que ele levou eles a pensarem muito na glória de Deus antes de chegarem no pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Depois é o pão nosso, nossas dívidas, livra-nos da tentação. Essa é a forma que Jesus nos ensinou a colocar os nossos anseios em conformidade com os cuidados e a glória de Deus. Você pode estar preocupado com a sua vida em qualquer área que seja, pois eu queria que você soubesse que isso tem tudo a ver com a glória de Deus. Você tinha que aprender a afinar a sua necessidade à glória do Senhor Deus. E dizer: Senhor Deus, que o seu nome seja honrado nisso. Que o seu nome seja honrado. Eu preciso muito do Senhor, mas eu queria que o Senhor fosse lembrado por mim, servo inútil, né, que é a sua honra. Eu vou louvar o Senhor eternamente pelo seu cuidado. Cuida, Senhor, da tua honra. Cuida da tua reputação, Senhor. Essa é a forma que Ezequias nos ensina a orar. E é assim que o Salvador nos ensinou a orar. Essa é uma visão de Deus um pouco maior do que a gente está acostumado a fazer. Nosso Deus não é mero garçom que vem chegar para você e diz: o seu pedido, por favor. Às vezes a gente ora como se Deus fosse nosso garçom. Presta atenção como na maioria das vezes que você é impelido a orar, a primeira coisa que você faz é: Senhor, me ajuda. Poucas vezes você para assim e fala assim: Senhor, Criador dos céus e da terra, como o Senhor é grande. Como o Senhor é acima do que eu estava acostumado. O teu nome é sem igual. Os outros deuses, como diz Ezequias, deuses não são de madeira. Mas o Senhor é Deus vivo. É por isso que eu estou orando agora. Ele adora o Senhor, ele exalta o Senhor. Eu queria que você entendesse isso. A forma como a gente cultua aqui, ela não é desse jeito porque a gente é tradicional. Ela é desse jeito porque ela faz sentido. Por que a gente faz uma oração de adoração no começo do culto? É porque a gente tem que aprender a falar com Deus assim, elogiando a Deus. A gente começa a conversa com Deus falando: o Senhor é tão belo. Como o Senhor é belo. É? Como o Senhor é tremendo. O Senhor é especial. A gente falaria assim se a gente quisesse lisonjear alguém, né? Se a gente quisesse expressar o nosso carinho por alguém. Pois no amor com Deus isso tinha que ser uma frequente. Deus não é seu garçom. Embora Ele te auxilie, Ele não é seu garçom. Ele é o seu Deus. Aprenda a adorá-lo. Aprenda a pedir certas coisas porque a glória dEle e a honra dEle estão em jogo. É isso que a gente tinha que aprender a fazer. E Deus responde. Deus responde à oração de Ezequias de forma primorosa.
Primeiro, na verdade, ele dá uma resposta que é uma humilhação a Senaqueribe, depois ele dá um sinal a Ezequias e termina com uma palavra muito encorajadora para todo o povo. Então, a primeira coisa, é uma resposta, na verdade, para Senaqueribe. Eu não digo que Senaqueribe necessariamente tenha ouvido isso, mas as palavras são dirigidas a Senaqueribe. A partir do verso 22 até o 29, a gente vê Deus humilhando o orgulho de Senaqueribe. Veja só, verso 22, ele fala assim, vamos pegar aqui o texto. Verso 22, ele fala assim, esta é a palavra que o Senhor falou contra ele, a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. Por que ele chama Jerusalém de virgem? A ideia é que ela não será violada. Ela é virgem, você não vai entrar aqui. Você não vai causar males a Jerusalém. Ela zomba de você. Verso 23, olha só, acho fantástico o verso 23. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Você mexeu com gente grande. Agora você vai ver, Senaqueribe. Quem que você acha que você está zombando? É contra o Santo de Israel. Você mexeu com o meu irmão. Agora você vai ver o meu irmão. Você vai se ver com ele. Ele é grande, forte. A ideia é que o texto traz uma palavra de horror para Senaqueribe, porque ele mexeu com o Deus vivo, e quem mexe com o povo de Deus, mexe com o Deus vivo. Gosto do texto de Zacarias 2,8, que fala que aquele que mexe com o povo de Deus, coloca o dedo na menina dos olhos. É como cutucar o olho de Deus. Mexeu com o povo de Deus, você botou o dedo no olho de Deus, e Deus fica bravo. Muito bravo. Então a ideia é que Deus reage com furor. No verso 24 a 25, ele acaba com o orgulho da Síria. Por quê? Olha lá, no 24 ele fala assim, sim, você acha que vocês fazem isso, né? Vocês insultam o Senhor por meio de mensageiros dizendo, olha o que a gente já fez, a gente tem muitos carros, a gente destruiu os cedros do Líbano, a gente passa pelos riachos do Egito e só a nossa planta do pé já tira toda a água. É a ideia de grandeza. É uma linguagem figurada para dizer assim, nós somos tão grandes, que quando a gente passa pelos riachos do Egito, a água transborda, assim, de tão poderoso que nós somos. É uma linguagem humilhante, né? E aí Deus fala no verso 26... mas antes do verso 26, essa linguagem humilhante e orgulhosa é própria de quem tem um coração endurecido. Você já falou com pessoas que estão tão longe de Deus que ela está soberba ao extremo? A queda dela vai ser tão grande que ela não imagina. A soberba é tão grande, o coração é tão duro que ela vai se ver com Deus. Ela acha que não existem barreiras, nem humanas, nem barreiras naturais que possam impedi-la. Ela é tão soberba que ela precisa ser quebrada, totalmente quebrada. No verso 26, Deus fala assim, mal sabem vocês que tudo que vocês fizeram foi planejado por mim. Verso 26, Deus fala assim, planejei, você não soube que há muito eu já havia ordenado? Que desde os dias da antiguidade eu havia planejado? É agora que eu estou executando, isso que sou eu que estou fazendo isso. Deus mostrando o seu poder. Você lembra que nós lemos que naquele Salmo 76 que fala, até a ira humana há de louvar-te? A Assíria fazia o que fazia por causa da ira, mas até a ira da Assíria contribuía para a execução dos planos eternos de Deus. E Deus fala, pois, sabe o que você faz? Você faz isso não porque eu ordenei, você faz isso por causa da sua ira. Eu estou dizendo que fui eu que ordenei. Fui eu que decretei todas essas coisas. Elas acontecem do jeito que eu planejei, mas você faz por causa da sua ira. É o verso 29. Olha lá. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. E por causa da sua ira, eu vou punir você. É isso que o verso 29 diz. Deus vai castigar. Fala assim, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar para o caminho por onde veio. Isso aqui é linguagem de lidar com o animal. Mas tem um dado triste do exército assírio. O exército assírio era conhecido por ser tão vil que ele fazia isso com alguns dos seus prisioneiros de guerra. De colocar anzol no nariz, de lidar de forma tão violenta, tão vil. Tem registro disso na própria Bíblia. Fala que o rei Manassés foi conduzido assim, com anzol no nariz. Era uma forma de você controlar, humilhar totalmente, tirar toda e qualquer reação por parte de alguém.
E Deus fala assim, vai ser exatamente isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou quebrá-los no meio. Eu vou colocar anzol no seu nariz, na sua boca. E aí Deus, a partir do verso 30 até o 32, Deus dá um sinal para Ezequias. Ele basicamente fala o seguinte, olha Ezequias, eu quero te mostrar que eu vou cuidar de você. No primeiro e no segundo ano, a comida ainda não vai ser tão abundante. Vocês, por causa da destruição do exército, vão colher pouco. Mas no terceiro ano, fique sabendo que vocês vão semear e vão colher. E quando tiverem isso em abundância, saibam que sou eu, Senhor, que faço isso. Sabe por que eu acho essa frase fantástica? No capítulo 36, que a gente tratou no domingo passado, o comandante da Assíria fala assim, se vocês se submeterem a nós, vocês terão uma terra que brota tantas coisas. É exatamente o que Satanás prometia a Jesus Cristo. Se você se curvar a mim, eu te darei os reinos dessa terra. Pois Deus fala assim, não é dele. Ele está usurpando. Quem dá essas coisas sou eu. Ezequias, quando você tiver essas coisas, sabe que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Sou eu, que não é o seu trabalho, não é a sua inteligência, não é a sua destreza em qualquer coisa que seja. Sou eu quem dou isso a você. E aí nos versos 33 e 35, Deus fala que a cidade não seria invadida. Não seria invadida. Não seria, uma flecha seria tirada. E isso aqui é interessante, porque essa profecia de Deus se cumpre. Tem um dado curioso que eu quero compartilhar com vocês. Existem escritos nos quais Senaqueribe, o verdadeiro Senaqueribe da história, deixou isso registrado. E ele fala de alguma das conquistas que ele teve lá em Judá. Ele fala que ele conquistou 46 cidades em Judá, provavelmente verdadeiro. Mas ele diz uma coisa muito curiosa. Lá nos anais da Assíria, ele diz assim, eu, Senaqueribe, cerquei o rei de Judá como se faz um passarinho dentro da gaiola. Só que ele não conta por que ele não entrou na gaiola. A história acaba aí. Ele diz, eu prendi ele lá como se prende um passarinho na gaiola. Mas ele não conta por que ele não quis entrar. O registro está assim, bonito para ele. Você fala, uau! Os reis contavam essas coisas para que suas glórias fossem passadas de geração para geração. Pois a versão divina dessa história diz que ele ficou do lado de fora da gaiola porque ele não tinha condições de entrar nela. Finalzinho do texto, versos 36 a 38, fala que Deus mata 185 mil homens da noite para o dia. Eles acordam de manhã e têm cheiro de morto, como nunca tinham visto antes. 185 mil. A Bíblia não descreve como isso aconteceu, mas um texto de Isaías fala que eles morreram pela espada não de homens, mas do Senhor. É o Senhor quem matou. Como ele fez, nós não temos detalhes, mas foi ele que tirou a vida desses todos. Isso mostra que Senaqueribe precisa ir para casa, porque ele ouviu um certo rumor e ele volta para sua casa. O espírito do qual Isaías falou no começo, né, era melhor voltar para casa, porque ele tinha que proteger a sua sede. E ele volta para casa envergonhado, coberto de vergonha. Agora, por que eu contei essa história toda e eu só estou detalhando aqui? Porque eu quero terminar com uma aplicação importante. Essa história aqui, ela tipifica o que acontece nas nossas vidas e o juízo final de Deus. Ela nos dá um vislumbre, um trailer daquilo que vai ser, da resposta de Deus a todos aqueles que o afrontam. O duro, porém, é o tempo que a gente gasta no templo orando, esperando que isso aconteça. Por isso que eu pedi para as crianças desenharem o relógio. Porque parece que a hora não passa. Chegou, mãe? Já chegou? Está chegando? Está perto? Nós fazemos parecido. E a gente tem aquela angústia e aquela vontade que Deus responda, para a gente dizer assim, é bem feito. Né? Mas na verdade Deus nos ensina a aguardar em fé por esse juízo final. O texto que a gente leu no começo de Apocalipse 19, ele é
o começo do texto em que Jesus Cristo vem e destrói os seus inimigos. Eu não li o trecho todo, seria mais longo, eu escolhi ler só esse trecho, mas em Apocalipse 19 fala que esse cavaleiro montado num cavalo branco vem e destrói as nações inimigas, isto é, aqueles que não querem nada com ele. Poucas são as vezes em que Deus opera juízo nesta vida presente, sabe? Poucas as vezes que a gente vê alguém que não ama a Deus sofrendo consequências terríveis dos seus atos. A verdade é que esse mundo não parece tão justo. E é por isso que às vezes alguns balançam e não têm muita vontade de adorar esse Deus. Porque o mundo não parece tão certinho e tão justo. Não é verdade que todo aquele que é errado e é corrupto nos seus caminhos paga por esses erros ainda aqui. A gente vê muita gente se safando e isso vai dando inquietação ao nosso coração. Pois Deus nos ensina a aguardar por juízo dele. É por isso que eu queria terminar dizendo o seguinte: faz parte do seu anseio pela vinda de Jesus colocar os pingos nos is. Você tinha que cantar Maranata, não só por causa do livramento que Deus vai trazer para você, mas inclusive pelo juízo que ele vai trazer para com aqueles que desonram o seu nome. E esse tinha que ser um anseio nosso. Lá em 1 Coríntios 16, 22, fala que aqueles que zombam de Deus receberão o juízo. E aí o texto fala assim, Maranata, eu vou ler, diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, isto é, condenado. Aí a última palavra do verso, Maranata. Senhor Jesus, venha. Se alguém não ama o Senhor, seja condenado. Maranata. É uma motivação um pouco diferente para a gente cantar o Vem, Senhor Jesus. Mas é a motivação que essa história nos ensina. Eu termino dizendo o seguinte: você gostaria que os que você ama nunca fossem desonrados. E quando são, você luta e luta com toda a sua força para que não fique por isso mesmo. Isso é a nossa reação natural. A gente deveria desejar isso para o nosso Deus mais do que para os nossos filhos. Mais do que pela nossa família. Desejar que o nome de Deus fosse honrado devidamente. E a Bíblia diz que vai ser. Porque quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, vai acontecer. Nosso anseio tem que ser: Senhor, quando eu estiver frustrado com a corrupção nesse país, quando eu estiver assim arrasado com a impureza do meu lugar de trabalho, com as distorções daquilo com o qual eu lido, quando eu estiver cansado, querendo jogar tudo para o ar, me ajuda a lembrar que vem juízo e o Senhor vai colocar os pingos nos is. O Senhor vai acertar todas as coisas. Maranata, Senhor Jesus, vem, coloca as coisas no seu devido lugar. Isso vai ser alegria para nós e terrível para aqueles que não amam o Senhor. Mas eu queria que você entendesse o espírito correto. Você não faz isso porque você quer ver os outros pisoteados. Você faz isso porque o nome de Deus não pode ser blasfemado. É por isso que a gente vai cantar uma música que fala assim. Olha só, eu quero que você preste atenção na segunda estrofe dessa música. Mesmo neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar. Mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, você lembre-se que vencendo vem Jesus. A ideia é, não se esqueça de que o nosso Salvador já venceu e vem em vitória. Vamos ficar em pé, vou convidar os nossos instrumentistas a se colocarem a postos e nós vamos cantar Vencendo vem Jesus.